Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre desejo e felicidade. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai ter um vídeo um pouco mais filosófico, mas eu vou fazer a conexão dessa reflexão sobre desejo e felicidade em relação a algumas crenças que a gente tem em relação à motivação, a objetivos. Eu escuto muitas pessoas falando: eu nem planejo mais, porque sempre quando eu planejo eu me frustro, a coisa não sai do jeito que eu quero, e aí eu já decidi que pra mim é melhor não planejar, porque aí pelo menos eu não me frustro. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vou trazer algumas definições de desejos, o que a gente tem aí na história, na filosofia. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse discurso, né, sobre o planejamento, beleza? Então, para os antigos, o desejo era falta. Era carência de alguma coisa. É aquela coisa que você como eu queria que eu tivesse, como eu queria ter isso. Como eu queria ser aquilo, né? Então, para os antigos, eles viam o desejo como a falta de alguma coisa, como a carência de alguma coisa e um tipo de lamentação. Tá? Então, para os antigos, o desejo era a infelicidade. Era, não deseja, porque se você começar a desejar, você vai começar a entrar num processo de infelicidade, porque é a falta. Você não tem, você se sente infeliz. Então, o conselho da época era: não deseje. Porque se você desejar, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque você tá olhando para aquilo que você não tem. E aí a falta traz aquele sentimento ruim, né? Então, para os antigos, desejo é falta. Para Spinoza, o desejo já é completamente diferente. Ele diz que o desejo é a energia, é a luta na perseverança, né? É a motivação, é a energia que faz a gente lutar para sobreviver, a gente lutar por alguma coisa. Então, para Spinoza, você já percebe que é uma coisa completamente diferente, né? Então, é a energia, é a motivação da perseverança. Sem o desejo, eu não persevero, eu não tem nada que me move para continuar. E aí a gente vai conversar agora sobre a definição de desejo para Rousseau. Então, Rousseau, ele diz que o desejo é a própria felicidade. O desejo é condição para a felicidade. Se eu não desejo, eu não tenho felicidade. O desejo é exatamente a felicidade. E aí a gente dá um chucho aí, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, não sei se os meus avós, né, eu ouvi muito isso, de que o melhor da festa é esperar por ela. Quem nunca ouviu isso, né? Então, a gente sempre escuta, você precisa enjoy, né? Você precisa curtir a jornada, não o resultado, né? A gente não pode só pensar no resultado, a gente tem que ir durante a jornada. E Rousseau diz exatamente isso. Vou dar um exemplo. Quando a gente está programando uma viagem que a gente sempre sonhou em ter, né? Sempre sonhou em fazer essa viagem. Eu sempre quis ir para Bali, ou eu sempre quis ir para o Japão, ou eu sempre quis ir para Nova York, enfim. O lugar que você sempre quis ir, você começa a planejar e no planejamento você tem toda aquela euforia, você tem toda aquela energia, aquela motivação, aquela felicidade de planejar e fica imaginando que vai ser assim, que vai ser assim, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e que vai lá, e que vai não sei o quê. Então, o planejamento, ele é a própria felicidade. Porque quando você chega no lugar, muitas vezes, a gente tem tá bom. Não, eu achei que ia ser um pouquinho diferente, mas não, tudo bem, vamos lá, né? E aí a gente fica tentando se manter, a gente fica tentando se levantar, né? A gente fica tentando manter a motivação. Então, se você percebe que quando a gente tem aquilo que a gente quer, a gente não tem a felicidade, né? A felicidade está no durante, no processo, no planejamento. E o Rousseau diz exatamente isso, que enquanto a gente está desejando,
a gente tá feliz. Por que isso acontece? Porque o desejo, ele acontece dentro da nossa cabeça. A gente imagina ele do jeito que a gente quiser. Não existe limites, não existe pudor, não existe regras. Se eu quero imaginar que eu tô voando, eu vou imaginar que eu tô voando, e eu quero desejar que eu quero voar, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que acontece dentro da minha cabeça sou eu que comando. Ninguém bota o dedo lá e não tem limitação espacial, não tem limitação de física quântica, de química, não tem, né? Dentro da minha cabeça eu imagino o que eu quiser. Então, o mundo real versus o mundo imaginário, o mundo real, ele vai perder essa treta, ele vai perder. Não tem como o mundo real ganhar do mundo imaginário. Porque dentro da minha cabeça eu planto o que eu quiser, eu imagino o que eu quiser. Então, quando eu saio do meu mundo imaginário e eu vou pro mundo real, é quando tem aquele, opa, peraí, calma aí, que eu não tinha pensado muito bem nisso aqui, não tinha, né? Isso aqui não tava no plano, né? A gente fala muito, isso aqui eu não tinha contado muito com isso, né? Então, assim, gente, para Rousseau, o desejo é a felicidade, porque é onde a gente goza do jeito que a gente quiser, a gente pensa do jeito que a gente quer, a gente coloca os nossos valores, a gente coloca as nossas necessidades no desejo. Então, quando a gente compara o mundo imaginário com o mundo real, que o mundo real sendo a gente colocando em prática o nosso desejo, muitas vezes a gente pode sofrer essa queda, né, de euforia, de êxtase. Por quê? Porque o nosso mundo imaginário, ele sempre vai ganhar do mundo real. Isso é regra, tá? A gente pode levar isso também para, por exemplo, para relações, né? Então, quando a gente está conhecendo uma pessoa que a gente tem um interesse de uma relação um pouco mais séria, ou enfim, até só ficar e tal, os datings, né? A gente imagina aquela pessoa, nossa, essa pessoa é perfeita, ela não tem problema nenhum, ela é maravilhosa, ou ele ele é o cara da minha vida, a gente vai casar, a gente vai ter filhos, ou enfim, o cara maravilhoso, a menina, né? E aí quando você vai conhecer, e aí você vai pro dating, né, e tal, e aí é muito engraçado, porque é claro que quando você tá conhecendo uma pessoa, você não vai contar seus podres, né? Porque você já começa a contar todos os seus podres já no primeiro encontro, né? Não, então no primeiro encontro tudo é muito filtrado, né? A gente pensa exatamente no que a gente vai falar e não sei o que lá. E aí a gente fica procurando coisas que façam sentido para os dois, para as duas pessoas que estão ali, como que a gente vai se conectar, isso tudo inconscientemente. Por quê? Porque a gente quer conquistar a outra pessoa, né? Então eu tenho que mostrar as minhas qualidades para outra pessoa, para ela se interessar por mim, né? Ninguém vai se interessar por uma coisa que não seja uma qualidade. Então, os primeiros encontros, né, enquanto a gente ainda tá na paixão e tal, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, porque a gente não demonstra para outra pessoa os nossos pontos fracos, né, e isso é uma estratégia inconsciente, claro, e segundo, porque a gente só olha basicamente para aquilo que é bom, né? A gente não. Primeiro, porque é só o que está sendo mostrado, e a gente tolera muitas coisas, né? Então, não, mas tudo bem, mas ele é assim, não, mas tudo bem, mas ela falou isso. Então a gente vai fazendo essa ponderação. E aí a gente vai criando uma persona na nossa cabeça, né? A gente vai criando uma imagem de uma pessoa dentro da nossa cabeça, que a gente coloca o que a gente quiser, porque tá dentro da nossa imaginação, né? E isso, gente, vale para qualquer coisa. Assim como eu dei o exemplo da viagem, isso acontece também nos relacionamentos, né? Então eu vou criando essa imaginação dessa pessoa dentro da minha cabeça, e aí é quando muitas vezes, quando a coisa começa a aparecer, né? Quando eu vou conhecendo mais essa pessoa, então eu vou saindo do mundo imaginário para o mundo real.
Então, quando a gente começa a ter esse conflito entre o que eu imaginei que seria e o mundo real, Rousseau diz que isso acontece porque a nossa representação interna sobre o externo começa a entrar em questão, né? Começa a entrar em xeque. Então, aquilo que eu imaginei não é exatamente a realidade. E isso acontece porque a gente usa o externo como meio para alimentar aquilo que está dentro da gente. Então, a gente projeta no externo aquilo que a gente quer que seja o externo, né? E aí, quando a gente começa a perceber que esse externo não é aquilo que eu imaginei, aí a gente começa a entrar um pouquinho em parafuso, né? Então, se a gente parar para pensar, isso acontece com muita coisa, né? Então, essa questão do planejamento, né? Então, eu planejei alguma coisa aí que vai... E aí, quando a coisa não começa a acontecer do jeito que a gente quer, né? Uma pessoa, então a gente projeta os nossos valores nessa pessoa, e aí a gente começa a perceber que talvez essa pessoa não tenha os mesmos valores que a gente também começa a entrar em crise, né? Porque a gente achou que a pessoa ia fazer isso, ou que ia fazer aquilo, ou que ia valorizar alguma coisa. A gente achou que a gente tinha objetivos diferentes, mas será que a gente realmente olhou para a pessoa, ou olhou para esse objetivo que a gente quer como realmente do jeito que ele é, ou a gente realmente só deixou a nossa representação interna influenciar nisso? E aí Rousseau diz que esse processo, né, de imaginação, da gente projetar quem nós somos pro mundo, né, da gente buscar aquilo que a gente tem na gente no externo, ele é positivo, e da gente florear, vamos dizer assim, o mundo externo, ele é positivo, porque é o que faz a gente continuar na luta, né? É o que faz a gente se motivar a viver no mundo. Então, se a gente não tem a capacidade de imaginação, de criação, e como nós somos seres conscientes, né? Se a gente não tem isso, se a gente não tem a capacidade de melhorar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, da gente se automotivar, cara, a gente não, né? O mundo ia ficar um lugar insustentável, né? A gente não ia conseguir viver num lugar assim por muito tempo, se a gente só enxerga a realidade, se a gente não tem esse lado da criatividade, né? Só que aí você pode pensar, né? Pô, mas aí, se a imaginação vai sempre dar de 10 a 0 no mundo externo, eu vou sempre me frustrar. Então, pra mim não é vantagem, né? Pra mim não é vantagem viver o mundo real, eu só vou ficar na imaginação. Então, vou fechar meu mundinho aqui na bolha e vou ficar aqui e pronto, acabou. Só que, gente, nós somos seres, assim, primeiro que não tem como, né, a gente viver num quarto, né, essa realidade, essa opção não existe, né, a gente só viver pessoas conscientes, pessoas sem nenhum tipo de transtorno mental ou não tem como a gente viver trancado num quarto e que só sai para comer e volta, ou às vezes nem sai, alguém traz a comida, né, e a gente come dentro do quarto e fica imaginando pro resto da vida. A gente começa a realmente ter problemas mentais, né? Então, essa opção não existe. Nós somos seres movidos a contato social, né? A ação. A gente precisa agir, né? A gente precisa ter um objetivo para correr atrás. Gente, eu tenho certeza que alguém já passou por algum momento da vida e que não sabia o que ia fazer, e que não tinha objetivo de nada, ou que nada motivava, ou que nada, né? E é um sentimento muito ruim. A gente não ter alguma coisa para correr atrás, a gente não ter uma conquista concreta, né? Até porque a gente também tem necessidades fisiológicas, a gente tem necessidades físicas, onde o nosso corpo também precisa da ação, o nosso corpo também precisa do movimento. E nós temos necessidades psicológicas, né? Que também precisa conquistar coisas para suprir essas necessidades. O ponto aqui dessa conversa que eu quero ter com vocês é que o problema
a frustração que a gente tem não é do planejamento, tá? A frustração que a gente tem é não fazer o reajuste da nossa imaginação com a nossa realidade. Eu não vejo problema nenhum em quando você estiver pensando num objetivo para sua vida, você pensar, é até uma estratégia, gente. Existe uma estratégia de PNL que vem de outras áreas, chama estratégia Disney, que é o Walt Disney, como que ele criou o parque, como ele criou a Disney, né? Então, o Walt Disney era a parte criativa, onde ele pensa, sem limite, e vai, cara, vai até a lua e volta, ou até mais longe, tá? Então, o Walt Disney era a parte criativa do projeto, o irmão dele era a parte crítica. Então, é uma estratégia, planejamento. Eu vou pro ideal, meu sonho, meu desejo, o que eu quero, é isso aqui que eu quero. Só que aí eu tenho que ir pra parte crítica. Bom, isso aqui vai funcionar? Isso aqui faz sentido? Isso aqui é atingível? Esse tempo que eu determinei, tem como eu chegar lá? Então, tudo, né? O problema não é a imaginação. O problema é eu não analisar, eu não botar o meu pé no chão de novo. Ficar lá em cima. Porque aí o mundo não é lá em cima, o mundo é no chão, tá? Então, aquela primeira questão que eu trouxe no começo do vídeo, em relação às pessoas que deixaram de planejar por conta da frustração, é porque não fizeram esse reajuste. Você pode imaginar o tanto quanto você quiser, que é maravilhoso. Assim, como Rousseau disse, o desejo, a imaginação é a real felicidade nesse processo. Né? É você prosperar, é você imaginar, eu vou chegar lá, eu vou, né? Então, esse processo do planejamento, ele tem que ser também curtido, ele tem que ser enjoyable, né? Ele precisa, você não pode fazer um planejamento já achando que, eu vou me frustrar lá no final, então nem vou fazer, né? A conquista do objetivo, ela é importante tanto quanto o planejamento. A gente não pode deixar a conquista do objetivo só como, eu só vou ser feliz se eu conseguir isso. Eu só vou ser feliz se eu... Porque aí que tá o problema. Se eu só imagino que eu vou ser feliz com aquilo, e aí eu começo a colocar um monte de coisa dentro desse desejo, e aí quando eu conquisto, eu vou pro mundo real. E aí eu tenho um conflito interno muito grande, porque eu achei que aquilo ia resolver todos os meus problemas. Não. Aquilo que eu conquistei, ele vai resolver uma necessidade, ele vai resolver uma parte da minha vida, mas ele não vai resolver a minha vida. Então, trazer o pé no chão quando eu faço um planejamento é muito importante, porque é aí que a gente se frustra se a gente não faz isso. Então, gente, planejamento é importantíssimo. Eu preciso saber quais são as etapas que eu preciso passar para chegar lá. Isso não quer dizer que, é claro, a gente tem o terceiro terço, lembra? Primeiro terço, segundo e terceiro. Eu tenho o terceiro terço, ok. E eu preciso aceitar que eu tenho esse terceiro terço. Se eu não aceito o terceiro terço, eu me frustro no planejamento. Planejamento não é algo que uma vez que eu coloquei no papel não se muda mais. Agora tá aqui sancionado o planejamento, bababá, e vai ter que ser assim pro resto da vida. Não. O planejamento ele foi feito dentro de uma realidade. Se a minha realidade muda, eu tenho que mudar o meu planejamento. Não existe eu manter o mesmo planejamento numa realidade diferente. O que a gente vai ganhar com isso? Frustração. Completamente, total. Porque se a minha realidade já não é mais aquela, como é que eu tô ainda tentando forçar um planejamento que não faz mais sentido na minha realidade? Eu preciso, o que eu mudo? Não é o objetivo, eu mudo o planejamento. Eu reajusto ele com a minha nova realidade. O planejamento, ele tá ali, gente, para dar um suporte pra gente, para dar uma direção. Não é o negócio final, né? Não é o contrato final ali que agora vai ter que ser assim, pronto, acabou, você não pode mais mudar.
Essa questão do planejamento é muito radical quando você coloca pra você que você não pode mudar planejamento. Claro que você pode mudar, o planejamento tá lá pra ser mudado. O planejamento está lá pra ser mudado, não o objetivo, ok? A gente muda planejamento, a gente não muda objetivo. Eu vou trazer pra vocês, no próximo vídeo, a estratégia Disney mais detalhada, para vocês usarem como base para o planejamento de vocês. É muito importante, de novo, imaginação. Não tô falando para vocês não imaginarem. Imagina, mas vai longe, vai mesmo. Depois volta e vê o que é possível e o que não é possível. Como que você consegue chegar mais perto daquilo que você idealizou. Porque dentro da minha cabeça eu não tenho limites. Agora, no mundo real, a gente tem. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!